como avaliar o seu ano de estudos. Né? Está chegando o fim do nosso ano de 2024, né? E eu acho que é uma boa nós pararmos para refletir, né? E refletir já carrega em si, na ideia do termo, um olhar para trás, né? Olhar como que por um espelho que ficou para trás, ou que está diante de nós, que ficou para trás e o que está atrás, certo? Nós temos que fazer então um exame, né? Existe o famoso exame de consciência, que se refere em específico a atos praticados num dia, do ponto de vista moral. Então nós podemos fazer o exame de consciência do dia e até devemos, até é recomendável, né? Sem, claro, um espírito crítico azedo, né? Nós devemos olhar para trás no dia e ver o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos que queríamos fazer, porque não é isto. Nós podemos planejar um dia, uma semana, um mês, mas nem tudo que está ali vai acontecer. Então, o que nós conseguimos fazer no dia? E isso também, de alguma forma, vai informar a nossa reflexão aqui sobre a vida de estudos, sobre o ano de estudos. Não é vida de estudos. Esqueçamos agora vida de estudos. Essa história de vida aí é algo muito imprevisível. Ninguém sabe quanto de vida tem ainda, quanto terá. Então, vamos fazer uma coisa mais palpável aqui. Vamos olhar para o ano de estudos, algo que já passou, já está se esgotando, o ano está acabando, né? E fim de ano é período de fazer levantamentos, né? Levantamento. Agora, nós temos que olhar a coisa de um jeito certo, né? Eu acho que dá para também pensar um pouco assim, né? Como nós vamos fazer esse exame? Esse exame de consciência do ano de estudos. Não é simplesmente assim, ó. Não é simplesmente quantos livros eu li no ano. Isso é uma informação, é um dado quantificável que é até importante. Tu podes ir lá e contar. Talvez já tenhas contado, tá? Mas isso não diz muita coisa, não. Porque, bem, eu posso ter passado o olho por todas as palavras de 80 livros diferentes e dizer que isso é ler, tá? Mas, no duro, na bucha, o que realmente ficou dessa leitura? Isso é mais importante, tá? Então é aquela coisa, aspecto quantitativo versus aspecto qualitativo, tá? Então isso é importante. O que nós vamos fazer? Bom, eu proponho que nós chamemos isso de anamnese, tá? Eu acho que é uma palavra difícil, eu sei, né? Aquelas coisas, né, de palavras gregas, tá? Mas é o termo certo, é uma rememoração, tá? A experiência é essa, né? Mais do que um exame de consciência, é uma anamnese, algo mais profundo, né? E mais de maior escopo, né? Maior alcance. Imagina, um ano inteiro nós não vamos conseguir lembrar assim exatamente, né, cada pensamento que nós tivemos, cada ideia que nós entretivemos, com que nós jogamos, que nós raciocinamos, que nós levamos adiante, né, no campo teórico para ver se ela tinha algum fundamento, se ela tinha alguma coerência. Tá? Mas nós precisamos fazer um esforço para lembrar o melhor possível, o mais próximo possível da realidade, tá? Então é isso, anamnese, né? Uma espécie de desesquecimento. Vamos desesquecer aquilo que nós fizemos. Não deixemos aquilo que nós fizemos passivamente no passado. Agora nós vamos voltar os olhos para trás, tá? Então, o nome é esse, anamnese. Um exame do ponto de vista da memória. Tá? E o primeiro tópico aqui, eu elenquei 4 tópicos que nós vamos, a partir dos quais nós vamos relembrar o que nós fizemos. E o primeiro é esse, o que você estudou? E aí nós temos algumas possibilidades para
categorizar e analisar as coisas, né? Uma delas é isso, não é? O que eu estudei pode ser contado a partir dos livros que eu li, por exemplo, tá? Então tu podes ir lá e fazer essa conta e podes também elencar os títulos. Eu li isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? E tu podes ter lido vários livros do começo ao fim, né? E beleza. E aí, bom, isso aí ainda é muito raso, né? Depois tu podes categorizar os livros, né? Tantos foram de filosofia, tantos foram de literatura, tantos foram de física, tantos foram de outras matérias, né? Psicologia, né? Filosofia, teoria do conhecimento, tá? Tu pode fazer essa categorização, ali tu vais achar alguns indícios interessantes, como isso, né? Eu li muito, mais até do que eu me lembrava, sobre teoria do conhecimento, gnoseologia, epistemologia. Por que isso? Eu não tinha planejado, né? E isso aí é um outro ponto, né? Tu tinhas feito um planejamento lá no começo? O planejamento bateu com o que tu tinha, com o que tu fizeste realmente? Por que não? Por que as coisas mudaram ao longo do tempo? Elas mudaram. Se lá atrás tu tinhas planejado, digamos, ler 10 livros de literatura, literatura de imaginação, mas tu leste só 5 e leste 5 mais do que tu tinhas previsto sobre epistemologia, por exemplo, por que isso mudou? Né? Isso foi algo impensado? Né? Tu não paraste em nenhum momento ao longo do ano para dizer assim, não, eu vou diminuir aqui a literatura que eu vou ler e vou ler mais sobre teoria do conhecimento por causa disso. Pode ter surgido no meio do ano e o imprevisto faz parte, o imprevisto tem que ser previsto, inclusive, em qualquer planejamento, né? Então pode ter surgido ali uma dúvida muito forte, uma dúvida muito vital, né, sobre teoria do conhecimento, em qualquer leitura que tu estivesse fazendo. Pode ser até numa leitura de literatura mesmo, né? Estava lendo um livro, qualquer romance, e surge ali uma questão de, né, é possível o conhecimento, todo conhecimento é uma ilusão, né? Todo conhecimento é incerto, existem conhecimentos certos. Algum livro de literatura pode levantar esse debate pode ter penetrado fundo na tua alma, e aí tu mudas o teu percurso de estudos planejado, normal, não tem problema. Todo planejamento ele é genérico, né? Ele parte de uma certa arbitrariedade genérica que nós estipulamos, e ao longo do tempo nós podemos ir mudando isso, tá? Mas também tu pode ter mudado sem saber qual foi a causa da mudança, simplesmente tu não leste aquilo que tinhas planejado e leste outras coisas. E isso foi meio inconsciente. Bom, se foi inconsciente, já não é tão bom, certo? Se não teve um princípio por trás dessa mudança de planos, né? Partindo do princípio de que tu fizeste um plano, né? Isso até é recomendável, ou que tivesse uma meta, né, de leitura. Então, tudo isso vai arredondando e esclarecendo para ti a figura o que tu estudaste realmente, né? Quais foram os temas? Essa é a primeira coisa. Quais foram os temas? Quais foram as obras? Mas só saber isso vai te dar uma linha geral, um contorno geral, né, dos teus estudos. E como eu disse, não adianta nós acharmos que tudo que nós vamos fazer ao longo de um ano, de 366 dias no caso deste ano, vai ser algo plenamente racional, maturado mentalmente, tá? Então vai haver mudanças de planos, tá? Vai haver essas mudanças de planos. Então nós devemos entender, né, por que elas aconteceram, tá? Depois disso, nós temos que entender, né, por que o meu interesse, isso vai esclarecer muito do nosso ser mesmo, por que o meu interesse flutuou para um lado, né, e se afastou de outro, tá? Isso vai nos dizer muita coisa. Bom, o meu interesse aumentou em teoria do conhecimento, né? Bom, interessante, né? Então, agora eu vou investir nisso, ou quem sabe esse interesse está diminuindo, quem sabe eu invisto menos, já que eu investi esse ano, né?
Bom, aí são ponderações pessoais, né? Então, mas nós vemos uma tendência, nós podemos ver se nós vamos enfatizar no próximo ano essa tendência nos estudos ou se nós vamos diminuir, né, a ênfase ali. Tudo isso é importante. Tudo isso vai cair mais ou menos nessa categoria do o que você estudou, tá? A temática principal, né? Lembrando, algumas regras vão permanecer fixas, né? Tu tens que ler literatura, tá? Isso aí nós não vamos estipular quantos livros, mas não podem ser poucos, não pode ser muito menos do que outros assuntos, né? Se tu estás estudando as artes liberais, se tu estás estudando a gramática, bom, então tem que ser muita literatura, né? Muita poesia, muita prosa de tipo literário, e menos assuntos teóricos, por exemplo. Tá? Mas vai ter que ter um pouco de literatura, vai ter que ter um pouco de história, e a história faz parte tanto da literatura de não ficção, no caso, quanto da gramática, né? A gramática contempla não só o estudo de literatura de ficção, como literatura histórica. Tá? Então, tu precisas escolher um tema ou uma civilização para estudar, né? E nós sempre recomendamos, claro, a civilização greco-romana ou civilização cristã tem primazia, mas há muitos subtemas, subtópicos dentro desses termos guarda-chuva aí, né? Grécia, Roma, cristandade, né? Então, também tem que ajustar um pouco isso aí. Se vocês não leram nada de história, tratem de colocar isso na lista, para o ano que vem, uma lista de temas a serem estudados, né? Então, vamos lá. Aí vem o segundo momento, tá? Esse é o primeiro momento, a parte temática da coisa. Agora, o que você se lembra em linhas gerais, né? Então, assim, aí nós temos que entender, entrar em mais pormenores das coisas, né? Então, eu estudei muito teoria do conhecimento, né? Tá. Eu estudei aos autores X, Y, Z, ABC, né? Sei lá, 6 autores aí. Né? O que cada um desses autores defendia, né, em linhas gerais, né? Talvez até em termos de escola, né? Tal autor era um cético em teoria do conhecimento, tal autor era um dogmático, tal autor era um realista, não sei, tal outro autor era um nominalista, né? O que quer dizer? Bom, tá, categorizamos aí os autores nesses quadros aí gerais, né? O outro era um realista, um era um platônico, pode ser isso, pode ser uma escola pertencente a um autor específico, um filósofo específico, era, né, um idealista, um pragmatista, certo? Então há escolas possíveis aí, categorias abrangentes possíveis, tá? Pode categorizar aí, mas isso ainda é muito pouco. Né? Quais eram as defesas? O que exatamente aquele autor dizia? O que exatamente ele afirmava? Né? Embora cético, não há dois céticos exatamente iguais um ao outro. Tá? O que ele defendia exatamente dentro do seu ceticismo? E mais, quais eram os seus argumentos principais? Tente lembrar isso aí. Mas está me falhando a memória, tu me diz. Bom, aí que tá. Então, aí houve uma deficiência nesse conhecimento. Talvez tu queiras aproveitar aí o final do ano para refrescar a memória de tudo isso, né? Vai ser mais fácil, dado que tu tenhas lido alguns livros de teoria do conhecimento, refrescar a memória mais rápido, tá? E aí, quem sabe, tu anota, tu toma mais notas, tu, né, anota linhas gerais, anota argumentos e tal, para memorizar, para depois a gente ter pelo menos o esquema geral de cada um dos autores que tu lês, porque algo tem que ficar daí, né? E é por isso que nós dizemos, o que você se lembra em linhas gerais de cada leitura, né? Dos estudos históricos, né? O que tu te lembras em linhas gerais de ter estudado ali sobre a Grécia Antiga? Né? Qual período qual século se diz que Homero viveu? Qual século se diz que Hesíodo viveu?
Em qual século surge o teatro grego? Com quem surge? Quem são os personagens apontados como criadores do teatro? De onde vem o teatro? Né? Em que ocasião, né, aconteciam as encenações, etc. Tudo isso pode ir quebrando os assuntos, vendo aquilo que tu te lembras, aquilo que tu não te lembras bem, refresca a memória, né? Tenta consolidar esses estudos. Tá? Mas antes disso, memoriza aí, sim, aquilo que tu te lembras, não memoriza, puxa pela memória. Depois vai, quem sabe, fazer essa coisa de refrescar a memória, solidificar isso aí, para que o ano não tenha sido muito perdido, né? Para que tu não tenha simplesmente olhado para páginas e mais páginas de livro sem proveito. Tá? E aí pode vir um momento de pavor, né? Esse momento em que tu não te lembras muito bem, né? Eu lembro muito pouco do que eu estudei aqui sobre história mesmo. Lembro muito pouco, lembro de poucos nomes, datas menos ainda, eu sei por cima. Bom, então assim, né? Isso é ruim, não dá para negar, né? E assim, bom, é preciso fazer uma análise mais profunda. Mas, em geral, assim, se ficou nada, ou muito pouco, é ruim, é péssimo, tá? Mas, o péssimo, o ruim, pode ser o princípio da melhora, tá? Então, assim, bom, esse ano aqui, meus estudos de história foram quase perdidos. Tudo bem. Então, bom, eu tenho que mudar tudo para o ano que vem. Eu tenho que anotar mais, eu tenho que memorizar mais, eu tenho que ler menos, memorizar mais. Né? Meditar mais, refletir mais, imaginar mais, tudo isso, tá? E é isso, por isso é importante. Agora nós temos que fazer o vamos ver, né? O que ficou mesmo, tá? Esse é o segundo momento. Terceiro momento, qual é a coerência disso? E aí vem também, né? Bom, eu estudei assim os hábitos das borboletas, mas também eu estudei, né, os pensamentos de uma escola hindu sobre meditação transcendental de ponta cabeça, né, apoiado só pela cabeça, cara. Bom, tudo bem, qual é a coerência disso aí? Porque como assim vida e hábito das borboletas e meditação hinduísta de ponta cabeça? Como assim tu estudaste essas duas coisas? Isso aí dentro de ti tem alguma coerência na tua personalidade. Saber sobre as borboletas. Bom, as borboletas são um símbolo desse meu estudo, dessa transformação, sei lá o que espiritual que eu quero ter com o estudo das práticas hinduístas de meditação. É isso? Qual é a coerência? Não tem coerência nenhuma, eu tenho uma curiosidade aqui e outra ali, e realmente, né? Para mim, eu tenho muito claro aqui os hábitos das borboletas, aqui eu tenho muito claro o estudo da meditação de tipo oriental. Pode ser, né? Mas qual a coerência? Bom, la coerência sou eu, né? Beleza, né? A pessoa pode ter assim, um hábito de estudos de coisas muito diferentes e elas não têm grande coerência entre si. Tá? Mas a pessoa tem que ter claro isso. Não pode ter estudado a vida das borboletas por estudar um dia ou um mês e depois ir para um outro assunto simplesmente porque sim. Simplesmente porque sim. Não, é porque é bom saber de tudo, tá? Essa é uma razão. Um tanto vaga, mas é uma razão. Agora, só porque sim, só porque foi o que, né, num estalo eu decidi ler, ou ver vários vídeos na internet, que também, né? Nós não só lemos muitos livros, esse é um outro problema, nós estudamos muito por vídeos no YouTube hoje em dia, né? Não é bem a mesma coisa? Todo esse conteúdo que eu vi por vídeo, do que ficou disso aí, né? Bom, pode ter sido muito tempo perdido, isso é outra coisa, né? A coerência entre as mídias de estudo. Eu vi muitos vídeos sobre análise futebolística, né? O pessoal às vezes brinca aqui comigo no instituto. Bom, isso aí tem uma coerência para ti dentro de ti, né? Então, pode ser que não, pode ser que sim, pode ter um motivo para ouvir isso aí, ou não. Ou só uma distração que acaba gastando teu tempo, a tua energia. Tá? Tudo isso
É tudo isso que tu deves avaliar agora nesse momento, tá? Nesse momento do ano. E aí, bom, começa um novo ano, existe pelo menos, né, aquela ideia chestertoniana de que, bom, não tem um motivo para ter um novo ano, senão para ser uma nova pessoa, né? Então nós temos pelo menos atuar como num teatro, como se nós fôssemos ser uma nova pessoa no ano que vem. E aí eu mudo meus atos, é o momento apropriado, né? Muitas vezes não funciona, muitas vezes as pessoas fazem metas que não cumprem, mas é o momento apropriado, né? Mudar lá em maio é mais difícil, né? As coisas já estão muito em andamento em maio, já correu muita água debaixo da ponte em maio, né? Já tem trabalho, já tem não sei o que, pelo menos ali no fim do ano tem um momento ali que tem alguns 2, 3 ou 4 dias de feriado, né? Aí pode meditar um pouco, pode conversar um pouco, né? Fazer um pouco de festa, se divertir, pode se divertir, aliás, né? Tudo isso, mas é o momento também para virar a chave, né? Virar o fusível ali, né? Desligar algumas chaves, ligar outras, mudar hábitos, mudar ações para depois mudar hábitos, tá? E aí tu tem que buscar a coerência também. Olha, do ponto de vista da coerência, faz algum sentido ter estudado Vida das Borboletas, meditação hinduísta e análise futebolística? Faz algum sentido na minha alma isso aí? Ou é um caldeirão, né? Ou é só um caldeirão onde eu vou despejando de tudo ali, né? E daí sai um produto que é uma poção fétida, pútrida e etc. Pensemos nisso. E para terminar, última perspectiva é para onde vai tudo isso, né? Vamos partir dessa última premissa que nós estudamos mal, lembramos pouco e fizemos uma mistura dos diabos ali na nossa alma, né? Bom, aí tem que mudar, né? Aí nós vamos mudar. E até é mais fácil mudar, em certo sentido. Então, né? Faz uma revolução de 360 graus, que nem diz o outro, né? Né? Não faz, né? Faz uma de 180, né? Muda completamente. Não, vou estudar uma coisa, 2 tópicos só no ano que vem. E eu vou, com todas as minhas forças, tentar não ter curiosidade por outros assuntos e focar nisso aqui. Eu vou botar 20 livros sobre esse assunto, 20 sobre aquele. Essa é a minha meta. Mais literatura, mais história, tá? E eu vou ter um tempinho livre ali para descansar a cabeça aqui e ali de vez em quando, né? Ter vida social, etc. Os meus estudos são uma coisa muito mais coerente, né? Se eu fui incoerente, eu tenho que buscar a coerência, né? Se eu fui muito coerente, talvez eu possa querer diversificar um pouquinho mais, né? Eu só li sobre Vida das Borboletas, eu virei o bitolado das borboletas, né? Eu durmo pensando em borboletas, acordo vendo borboletas onde não há, né? Diversifica um pouco, pode ser o bitolado também, né? Põe um pouquinho mais de literatura, né? Menos Nabokov, né? Porque o Nabokov gostava de caçar borboleta, então vai ler outro autor, certo? Diversifica um pouco. Então pode existir coerência demais. Tem gente que é coerente demais e o cara é quase uma pedra, quase um bloco de granito da coerência, né? Mas não sai nada dali também, né? O cara só repete a mesma coisa, né? O cara é um violão com uma corda só, né? Então, vamos também tentar variar um pouco, né? Dentro dos limites, tudo com limites, tudo com bom senso, sem fazer extravagâncias, né? Em geral, fazer extravagâncias também não funciona, né? Mudemos pouco, né? E com compreensão, né? Se vocês fizerem todas as 3 perguntas anteriores, fizerem os exercícios de rememorar, né? Anotar tudo isso, vocês vão notar, né, um padrão ou a falta dele, né, nos estudos. E aí vocês podem tomar medidas cabíveis, né? Se vocês não rememorarem, não fizerem anamnese, aí vai ficar mais difícil. Vocês vão tomar uma decisão sem critério, né?
Então é isso. Por último, você tem que ver para onde eu vou agora, né? Dado o estado dos meus estudos, o estado daquilo que eu lembro, né? Eu tenho que enfatizar aqui, desenfatizar ali, começar uma nova linha de estudos, ler mais literatura. Eu li muito pouco, fui muito teórico, por exemplo, né? E muito pouco literário. Bom, tem que consertar isso aí. Literatura, história, sempre tem que estar ali em alto grau, né? E por literatura eu quero dizer poesia também. Não esqueça da poesia. Literatura não é só prosa, não é só romance, não é nem só teatro moderno, não é filmes, né? Não é só isso, pelo menos, tá? É poesia, né? Não esqueça da poesia, né? Se esquece muito. Então eu tenho que lembrar. E é isso então, tá, pessoal? Façam esse pequeno exercício aí, se quiser deixar um relato sobre como foi esse exercício de anamnese para vocês aí, pedir uma dica, alguma coisa aí. Estamos aí também, certo? A mensagem é essa aí, que bom, tomara que vocês tenham tido um bom ano de estudos, ou pelo menos com coerência, né? Que pode ter sido vagaroso, as leituras podem ter sido vagarosas, né? Pode ter lido menos do que queria, mas se leste, né? Mas se tu leste, e realmente meditaste, eu com certeza reputo que não tenha sido um ano perdido, tá? E busquemos melhorar. É só isso, né? Sem nos perdermos, assim, sem nos desesperarmos ou coisa assim, porque eu não lembro de nada mais aqui, vou largar tudo e joguei para outros papéis, né? Não, vamos melhorar. Busquemos apenas melhorar sem desespero, tá? Essa mensagem aí, né? Um bom ano novo aí, pessoal, também, já que esse vídeo aqui tem um pouco desse sentido, né? Sentido de fim de ano, avaliações, etc. Certo? E é isso. Gostou? Curte e compartilha. Obrigado.